Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma aula. Nessa aula aqui eu vou mostrar para vocês a correção de alguns exercícios, né? Foi proposto para vocês algumas listas de exercícios, né? Essa aqui com aproximadamente aí, mais precisamente 36 exercícios. Alguns a gente já corrigiu em sala e outros a gente vai corrigir aqui. Então, ó, o que que acontece? Eu vou pegar esse exercício de número 33, inclusive na última aula a gente corrigiu esse exercício número 31, né? E aí eu vou pegar esse aqui, número 33, né? Então, qual que é o problema? Lembra lá da aula que a gente fez, que eu mostrei para vocês alguns passos para a solução de problema. Então, o primeiro momento aqui, você tem que entender o problema, você resolver o problema e depois você ir lá para o Portugal Studio ou para qualquer outra ferramenta aí para fazer a implementação. Então aqui a gente tem o seguinte cenário, o seguinte problema. Um proprietário de veículo, ele precisa saber, ele vai fazer uma viagem, ele quer saber quantos litros de combustível ele vai gastar, tanto em quantidade quanto em dinheiro, de acordo com o desempenho. Então a gente vai ter que ler aqui qual que é o desempenho do veículo, né? Quantos quilômetros que ele consegue fazer com 1 litro de combustível. E a partir daí a gente conseguir trabalhar em cima do custo da viagem dele, né? Então, ó, algumas informações importantes. Qual que é a entrada de dados aqui? Então, a gente sabe que a entrada de dados vai ser o quê? O desempenho, qual que é o consumo aqui de combustível que o veículo tem. Então, isso aqui é uma informação importante. A gente precisa saber qual que é o valor de cada litro de combustível, porque a gente precisa saber aqui quanto que ele vai gastar em dinheiro. Então, qual que é o valor, né, do litro de combustível? Isso é outro dado de entrada. E qual, né, a viagem que ele vai fazer, qual que é a quilometragem dessa viagem. Então, a gente precisa dessas informações, tá? E aí a gente vai calcular a quantidade de gasolina e a quantidade de e o valor que ele vai gastar. Vamos lá para o Portugal Studio. Vou apagar isso aqui, que era o exemplo da aula anterior, e aí a gente vai trabalhar em cima disso aqui. Então, ó, o desempenho vai ser real, né? Vou colocar aqui, ó, desempenho que o veículo vai gastar, valor litro, valor combustível, valor gasto, né? Vamos colocar assim, valor gasto. Então a gente tem desempenho, aí a gente tem aqui, ó, quantidade de combustível, são informações que a gente vai precisar, né? Então eu tenho que saber qual que é o desempenho, qual que é a quantidade de combustível que ele vai gastar, qual que é o valor por litro e qual que é o valor total que ele vai gastar na viagem, tá? Sendo assim, agora a gente vai trabalhar com a parte de entrada de dados. Então eu vou receber esses dados aqui, tá? Então, primeira coisa, eu vou utilizar aqui um comando de saída de dados. Eu vou pedir o que? Digite a quilometragem. Vou começar assim, ó. Digite a quilometragem da viagem, tá? Digite a quilometragem da viagem. Leia. Aqui você poderia pedir o desempenho primeiro, tá? Leia a quilometragem, né? A gente não colocou isso aqui, ó. Então, eu preciso saber aqui também, ó, quilometragem, viagem. Quilometragem também vai ser real, né? Quilometragem, viagem. Aí eu vou, inclusive, copiar isso aqui, vou jogar aqui para a linha de baixo. Vai ter vários escrevas aqui, né? Eu vou pedir também o desempenho do carro. Esse desempenho aqui, ele vai ser em quilômetro por litro, tá? Quanto que ele recebe aqui. Então, eu vou receber a quilometragem da viagem, o desempenho do veículo e eu preciso saber também o preço por litro do combustível. Combustível. Aí eu tenho lá
valor litro, né? Que é a variável que eu criei para fazer isso, valor litro. Aí agora, ó, eu já tenho os dados que eu preciso, que é a quilometragem da viagem, o desempenho que o carro tem, né? E aqui o valor de cada litro do combustível. E aí, como que a gente vai calcular a quantidade de combustível necessária? Então, o primeiro passo que eu tenho que ter aqui é a quantidade de combustível, tá? Que é essa variável que a gente criou aqui. Você pode, inclusive, vir aqui, copiar isso, colar aqui embaixo para não acontecer algum risco, alguma coisa de você digitar o nome da variável errado. Então, como que eu vou calcular a quantidade de combustível? Aí você tem que parar para pensar. Eu sei que o carro percorre 10 quilômetros por litro. Vamos supor aqui que a viagem, vou até fazer aqui embaixo, vamos supor que a viagem tenha 100 quilômetros, 100 km, né? 100 quilômetros. E o desempenho do carro seja 10 km por litro. Então, eu sei que a cada 10 quilômetros eu vou gastar o quê? 1 litro de combustível, né? Então, para cada 10 quilômetros eu vou gastar 1 litro de combustível. E aí, o que que eu vou saber, né? A quantidade de combustível vai ser a quilometragem dividida pelo desempenho, no caso aqui 10. Então, eu sei que eu vou precisar de 10 litros de combustível. E a partir daí, a gente vai trabalhar em cima do valor gasto. Então, eu vou pegar a quilometragem da viagem dividido pelo desempenho do carro. Aqui é desempenho, tá, gente? Esse aqui, ó, desempenho aqui. Aí eu vou dividir pelo desempenho, que é o valor que a gente viu, né? Aí, ó, eu vou ter aqui a quantidade de combustível que eu vou precisar, tá? Aí o valor total, aí agora é o próximo passo, né? O valor total, eu sei que vai ser o quê? A quantidade de combustível vezes o valor do litro. É bem simples, é algo bem do nosso dia a dia aí, ainda mais considerando o valor que a gasolina se encontra, né? Bom, aí agora vem a saída de dados. Ó, escreva, né? Aí a gente volta lá no nosso enunciado. Ó. Então, o que que a gente vai ter que fazer? Como precisa fazer a viagem? Deseja saber quantos litros de gasolina e quanto que ele irá gastar, tá? Então, a gente pode colocar assim, ó, para fazer uma viagem de... Aí eu vou colocar um barra N aqui, que ele vai dar uma quebra de linha. 2 barra N, 2 quebras de linha, tá, gente? No final a gente vai ver isso. Para fazer uma viagem de km viagem, aqui eu estou concatenando a string, tá? Eu estou concatenando a string com a variável, tá? Então, para fazer uma viagem de km viagem quilômetros, né? Serão, vou mudar isso aqui, vou colocar aqui, ó, vou mudar aqui só para não ficar uma frase muito grande. A gente poderia fazer assim, tá? Eu iria colocar assim, ó, para fazer uma viagem de X quilômetros, serão necessários, né, Y litros de gasolina e serão gastos tantos reais. Mas vamos colocar assim, ó, quilometragem da viagem. Aí a gente vai fechar aqui, mas só para ficar mais organizado aqui, ó. Quilometragem da viagem. O que que ele está falando aqui? Eu acho que é porque a gente nem terminou ainda, né? Que a gente está finalizando aqui ainda, provavelmente. Aí ele está dando esse erro aqui. Depois a gente olha com calma, né? Costuma quando a gente vai digitando, ele coloca, né, um erro aqui, mas não quer dizer que esse erro esteja acontecendo, tá? Aí, ó, o tamanho da quilometragem, km, viagem. Aí eu vou concatenar aqui, ó, vou colocar assim, ó, quilômetros, né?
Vou colocar dessa forma aqui. Aqui embaixo, ó, eu vou ter um escreva, é tanto que o erro até sumiu aqui, né? Vou copiar, vou colar aqui, ó. Aí nós vamos mudar os valores. Aí agora eu sei que ele vai precisar de gastar, ó, serão combustível necessário. Combustível necessário. Aí vai ser o quê? Quantidade de combustível. Quantidade de combustível. Litros. Aí depois a gente vem valor necessário. Valor necessário. E a gente pode colocar aqui, ó, um cifrão, né, que é valor. Vai ser assim, ó, valor total. Ponto. E é isso. A gente sobe aqui, confere se as chaves estão todas fechadas, tá? Então a gente, ó, abriu o programa, abriu aqui, vou salvar isso aqui, vou salvar aqui, né? Vou colocar aqui num 33, eu acho, né? Isso, num 33. Salvar. Aí, só para deixar, vou executar. Digite a quilometragem da viagem, vou colocar aqui, ó, 100. Digite o desempenho do carro. Vamos supor que é um carro beberrão, que ele faz 5 km por litro, ó. O preço por litro da combustível, R$ 8,00. Então, ó, 100 quilômetros são necessários 20 litros de gasolina, 20 vezes 8, R$ 160,00, né? Então, bem tranquilo isso aqui, tá? Vou executar de novo, só para vocês entenderem. Vou colocar agora, ó, 200 quilômetros. O carro faz 10 quilômetros por litro. O preço do combustível vai ser R$ 5,00. Então, ó, 200 quilômetros, combustível necessário 20 litros, né? E o valor necessário R$ 100,00, que é 20 vezes 5 aqui, tá? Vou executar mais uma vez. Vamos colocar aqui 100 quilômetros. Desempenho do veículo 10. O preço da gasolina 9. Aí, ó, 100 quilômetros. Se o desempenho em quilômetro por litro é 10, então para percorrer 100 quilômetros ele vai gastar 10 litros. Vezes 9, R$ 90,00. Então a gente tem aqui o nosso algoritmo funcionando perfeitamente, tá bom? É isso, um grande abraço aí, até a próxima aula.